Buenas, galera. Bom dia, tudo bem? Vamos voltar aí para mais uma aula. Hoje estamos continuando então no mesmo capítulo, só que agora a gente muda um pouquinho o assunto. Continua falando sobre, assuntos relacionados aí ao DNA da célula, só que agora a gente vai falar como é que ele vai se comportar durante as divisões celulares. Se você quiser acompanhar na sua apostila, o que eu estimulo, e incentivo bastante, você vai lá na página 18, da apostila 4, divisões celulares. Lembra aí de pegar o seu caderno, fazer as suas anotações, caso você tenha também aí alguma dúvida, para você me mandar ali pelo Classroom. Ok? Galerinha, falando sobre divisões celulares, vamos lá, deixa eu passar aqui. Falando sobre divisões celulares, vamos começar falando sobre ciclo celular. O que é o ciclo celular? É o período de vida da célula, né? E aí ele está dividido em duas etapas, porque como ele é um ciclo, né? Ele pega desde da formação da célula até a divisão. Quando ela divide, ela começa o ciclo de novo. Então, por isso é chamado de ciclo, né? E aí a gente consegue dividir ele no meio, assim, que ele vai estar dividido, esse ciclo de vida, em intérfase, que vai ser a fase da vida celular que ela está se preparando para a divisão celular, e fase M, ou fase de divisão, que são as etapas onde ela está se dividindo de fato. Então vamos começar falando da intérfase. O que é a intérfase? É aquele período que antes da divisão celular, né? Ali é o período que a célula está na maior atividade metabólica, ou seja, é onde ela está produzindo a maior quantidade de coisa, porque ela está se preparando para conseguir se dividir, né? Então, antes de ela se dividir em dois pedaços iguais, ela precisa multiplicar todo o conteúdo que está ali dentro dela. Então, isso exige muito, né, do metabolismo celular para ela produzir novas organelas, um novo DNA, todas as novas estruturas, para conseguir daí, então, se dividir. Na intérfase, tanto o DNA quanto ali os cromossomos, tudo, né, organelas, tudo se multiplica, né? E essa intérfase está dividida em três fases. São as fases G1, S e G2. O que significa cada uma das fases, ou o que acontece em cada uma dessas fases? Primeiro, vamos dar uma olhada aqui, ó, na fase G1. O que é a fase G1? Ué, botei ponteiro, ele entrou caneta. Pontador laser. Aqui, ó. Muito bem. Então, a fase G1, que é essa primeira fase aqui da intérfase, olha, antes de tudo, olha o tamanho da fase da intérfase, ó. A maior parte do ciclo celular é a intérfase, ou seja, a célula gasta mais tempo em intérfase do que mitose propriamente dito, ó. A divisão celular, quer seja mitose ou meiose, vai ser apenas uma pequena parte da vida da célula. Então, nessa primeira fase aqui, ó, na fase G1, o que acontece é o seguinte, né? Uma intensa síntese de proteína, de RNA, e o citoplasma da célula vai aumentar de tamanho. Por quê? Porque ele vai precisar se dividir em dois, ok? Nessa fase aqui na G1 é onde a célula está na maior atividade metabólica durante a intérfase, ok? Assim, para simplificar um pouco, eu sempre digo que G1 é a fase de preparação do citoplasma. O citoplasma celular está se preparando para acontecer a divisão. Depois, a fase S. S é por causa da palavra síntesis, ou síntese, né, que vem do inglês, assim como G1 é gap, ou intervalo em inglês, certo? Na fase S, o núcleo se prepara, fazendo o quê? Duplicando o material genético, duplicando o DNA. Lembre-se que aqui, nessa fase de intérfase, não tem ainda cromossomos. O DNA ele está no formato de cromatina, ou seja, lembra aquela fita contínua, toda enroladona lá dentro do núcleo. Não existe ainda o formato de cromossomo, apesar de que aqui na imagem, né, até parece como cromossomo, mas na realidade é só para mostrar que
Ele saiu de um estado, né, de ter uma cromatina simples para aqui uma cromatina duplicada, ok? Então, durante a fase S, acontece o importante evento da duplicação do material genético. Depois, na fase G2. Na G2, ela vai, depois que, né, o núcleo duplicou, tudo bonitinho, agora é uma fase assim que ela vai terminar o que tem que terminar. Ela ainda vai adquirir bastante energia, ou seja, ela produz então bastante energia para acumular energia para conseguir acontecer a divisão celular. Lembrando que energia significa ATP, certo? E ela ainda vai continuar aumentando a quantidade de água ali para aumentar o citoplasma para ela conseguir depois se multiplicar, se dividir, né? E aqui ainda acontece, né? Vai acontecer ali ainda algumas verificações para ver se está tudo bonitinho na célula. Então vamos dar uma revisada aqui, ó. Na fase G1, o citoplasma ele se preparou, né? Ali com as multiplicações das coisas ali dentro do citoplasma, uma intensa produção de proteína, porque vai precisar, né? Lá para o núcleo, produção de água. Depois, na S, o núcleo se preparou, fazendo a duplicação do material genético, ou seja, no final da fase S, a célula já tem o dobro de material genético, ok? Já tem uma cópia dele inteirinho. E depois, na fase G2, ela continua produzindo muita energia e terminando de se preparar para acontecer a divisão celular. Olha aqui um gráfico, isso aqui, vestibular, Enem, ama pedir questões falando sobre a fase da intérfase. Vamos se concentrar primeiro nessa primeira parte do gráfico aqui, para a gente entender o que esse gráfico está dizendo. Como sempre, todo gráfico tente primeiro entender o que está dizendo, quais são os dados na vertical e na horizontal. Na vertical está aqui, ó, temos a quantidade de DNA, certo? Espera aí, deixa eu botar minha canetinha aqui. Então, ó, quantidade de DNA. Na vertical, na horizontal, nós temos a linha do tempo, mas explorando aqui as fases, né, da intérfase, as 3 fases da intérfase e as fases da mitose. Então, ó, essa célula, ela começou a história com uma quantidade que ele chamou de C. Podia ser X, uma quantidade C de material genético, ok? Então, vamos supor que nesta fase a gente tem aqui uma célula 2N com apenas um cromossomo, vai? Que esse C fosse igual a 1. Vou comparar os dois ali, ok? Durante a fase G1, o que aconteceu com o material genético? Nada, porque G1 é lá no citoplasma, o citoplasma se preparando. Então, ó, ao final de G1, ela continua com a mesma quantidade de material genético. Quando ela entra na fase S, o que acontece? Duplica o material genético. Sendo assim, ó, ao final da fase S, olha aqui onde é que ela está agora, com 2C. Ou seja, ela está com o dobro da quantidade de material genético. Olhando aqui, e isso aqui você vai entender, calma, não se assusta não. Ela ainda tem aqui, ó, um cromossomo só, mas agora é um cromossomo duplicado. Lembre-se que ainda não tem cromossomo, é só no desenho para você entender, tá? No caso seria cromatina. Então tá aqui, ó, ainda só teria, por exemplo, ó, um cromossomo, mas ele está agora duplicado, com 2 perninhas aqui, ó, com 2 cromátides irmãs. Ok? Então, ó, no final da fase S. Em G2, o que aconteceu com a quantidade de material genético? Nada, porque em G2 não acontece nada dentro do núcleo. A duplicação do material genético já aconteceu lá em S. Ok? Então, geralmente aí o vestibular pergunta, né? Quando que acontece a duplicação do material genético? Ou eles colocam um gráfico como esse e pergunta para você nomear aqui essas fases, né? Ou marcar onde que ela está com a quantidade de material duplicado. É no final da fase S, que pertence à intérfase. E depois, ó, começa a fase M, de mitose ou meiose, porque a intérfase vai acontecer tanto na mitose, que a gente vai estudar agora, quanto na meiose, que é o próximo, a próxima divisão celular, né? Que a gente vai estudar. Então tá aqui, ó,
as 4 fases, o nome das 4 fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase, e mesmo sem ter estudado, você consegue me responder qual é a fase que acontece de fato a divisão do núcleo ou do material genético. Aí você olha aqui no gráfico, ó, na primeira não aconteceu nada, na segunda fase não aconteceu nada, opa! Na terceira, olha aqui, ó, no final da terceira fase, ela já se encontra com a quantidade original de material genético, ou seja, é na anáfase. Sem você estudar, só de olhar o gráfico, você já consegue responder. E por último, na telófase, você vê que o núcleo também não aconteceu nada de mudança de quantidade de material genético, mas vai sim acontecer alguns eventos importantes ali dentro do núcleo. Ok? Então sempre assim, ó, caiu gráfico, entenda o gráfico. De graça a Deus que é uma questão de gráfico, porque geralmente elas são fáceis se você se acostumar a interpretar esses gráficos. Beleza? Então tá bom. Vamos lá. Olha o que acontece aqui. Ó. Deixa eu puxar minha carocha para o outro lado aqui, por enquanto. Foi para o outro lado agora. Bom, aqui nós temos um gráfico que mostra um pouquinho, de novo, as fases da intérfase. Aqui, ó, G1, aqui é o S, né? Então aqui eu vou colocar um S, que não tem o S aqui, S, e aqui G2, e depois aqui a fase M, né? Que pode ser mitose ou meiose. Gente, imagina, a célula está se preparando tem um monte de atividades para fazer, tem todo um material genético para duplicar, tem organelas para organizar, aumentar de tamanho, produzir energia, é muita coisa para fazer. Como é que ela sabe que tudo deu certo? Porque existem diversos pontos de checagem para ver se o trabalho está sendo feito direitinho. O primeiro ponto de checagem, ou ponto de controle, acontece aqui em G1. Acontece uma checagem ainda na fase G1. Para que o que ele checa ali? Para ver se o tamanho da célula está correto, se o ambiente está favorável, se tudo que ela produziu está tudo bonitinho, tudo certo. Se terminou essa checagem dizendo que está tudo ok, ela vai para a fase S. A fase S, o que ela faz? Ela duplica o material genético, certo? Depois da fase S, passou a fase S, dentro ali, ó, entre G2 e antes de começar a fase M, ela faz uma nova checagem. Para quê? Para ver se, primeiro, se o material genético conseguiu ser duplicado. Segundo, se foi duplicado da forma correta, se a cópia é fidedigna, se é igualzinho à original. O tamanho da célula está certinho, o ambiente está favorável, se está tudo ok, passa para a próxima fase, que é a fase M, que é a fase de divisão. E na fase M, no meio da fase M, você tem mais uma verificação. Depois que o material genético se transformou em cromossomo, né, saiu de cromatina e virou cromossomo, ele tem uma verificação para ver se os cromossomos estão bonitinhos, estão todos preparadinhos, certinhos, e se eles estão na posição que eles têm que estar para conseguir dividir bonitinho meio a meio. Tá, e se não tiver? E se tiver algum ponto errado? Ela tenta corrigir. Se a célula não consegue corrigir, sabe o que acontece? Ela entra numa morte celular programada, que é isso aqui, ó, apoptose celular, que é uma autodestruição. A célula, ela própria, começa a se consumir. E aí, ó, ela começa a desfazer as estruturas internas dela e começa a secar. E aí, ó, colapsa tudo, núcleos, organelas, tudo estoura e depois ela é consumida por outras células lá dentro do seu organismo. Para que isso? Para evitar que material genético errado seja passado ou seja copiado. Na maioria das vezes, a sua célula consegue identificar. Não é sempre, porque existem sim diversos erros genéticos, né, que resultam em células cancerígenas, que resultam em doenças que a gente vai estudar no final desse capítulo, genéticas, né, de erro genético, mas na maioria das vezes a célula consegue sim identificar um problema.